alegria quando me disseram: vamos à casa do Senhor. E agora nossos pés já se detêm em tuas portas, Jerusalém. Desde os tempos antigos, os peregrinos que vinham à cidade sagrada, descendo de seus cavalos, se colocavam de joelhos diante de Jerusalém, em verdadeira contemplação e espírito de oração diante do Altíssimo. Uma vinda a esta cidade era o evento mais grandioso e solene da vida de alguém. Jerusalém, cidade escolhida como morada do Altíssimo, cidade que foi o palco do maior acontecimento na história, local onde o Messias sofrera sua paixão, morte e ressurreição. The beautiful prayer of Solomon when he consecrated the temple. O rei Salomão dedicou uma belíssima oração quando concretizou a construção do primeiro templo. Ele pede a Deus para vir e inclusive ouvir as orações dos estrangeiros que viriam para rezar neste templo. Isso deve ser uma casa de oração para todas as nações. O templo foi destruído em 587 a.C. pelos babilônios. O rei da Pérsia, Sírio, permitiu que os judeus retornassem e construíssem um pequeno templo, que não foi algo magnífico. O rei Herodes o Grande, que tornou-se o rei dos judeus, mesmo não sendo originariamente judeu, e sim um edomita, ele permitiu os judeus então de construírem um maravilhoso templo. Ele foi chamado de Segundo Templo, para os cristãos de Terceiro Templo. Todo judeu deveria vir ao menos 3 vezes ao ano à casa de Deus para ser visto por ele, julgado por ele. Nós encontramos na Bíblia os belíssimos salmos que os peregrinos cantavam antes de chegarem a Jerusalém, provavelmente na subida através de Jericó. Estes salmos são denominados Aliyah, em hebraico, que significa subida. Você deve subir para ver o Senhor, não só geograficamente, mas também espiritualmente. Você deve elevar seu coração para se encontrar com o Senhor. Jerusalém, em hebraico, Yerushalayim, em árabe, Al-Quds, cidade situada sobre as colinas da Judeia. É uma cidade de história complexa, citada na Bíblia com mais de 70 nomes diferentes. Pedra, luz, rocha, divina esposa. Jerusalém tem 70 nomes na tradição judaica. 7 é o número da perfeição. Ela é chamada de Ar-Moriá, que quer dizer o Monte Moriá, o local onde Abraão iria sacrificar seu filho Isaque. É chamada de Akedá, local onde Isaque foi amarrado para o sacrifício. Era chamada de Ilá Shalom, a cidade da paz, Irá-Sedec, cidade da justiça, Ah-Hanof e por aí segue. São 70 nomes. Também é chamada de nave da terra. O Salmo 87 diz que todos nasceram em Jerusalém, que ela é a mãe de todas as nações. Todos devem vir até aqui. O profeta Isaías diz que Jerusalém deve ser a casa de oração para todas as nações. É considerada a cidade sagrada para as 3 grandes religiões monoteístas. Os muçulmanos a chamam de Al-Quds, que significa a Santa. Já a história dos judeus se confunde com a própria história da cidade. Ela é a síntese de todas as glórias do passado e de esperança para o futuro. E para nós, os cristãos, ela é a cidade onde Jesus se revelou. Foi aqui que ele morreu e ressuscitou para nos salvar. Seu sangue foi derramado no solo desta cidade. Por isso, simboliza a igreja triunfante, a Jerusalém celeste. It's very interesting to remember that King David, É muito importante lembrar que o rei Davi, quando conquistou a cidade, ofereceu um sacrifício a Deus.
Ele pediu aos jebusitas que lhe dessem a madeira e o animal para o sacrifício. O primeiro templo foi construído pelo rei Salomão, mas também com a participação do rei Hiram, que era libanês e pagão. E mesmo sendo pagão, contribuiu na construção do primeiro templo. Já o segundo templo foi construído com a permissão do rei Ciro da Pérsia. Provavelmente concedeu até dinheiro para a construção. O terceiro templo foi construído sob a direção do rei Herodes, o Grande, que também era pagão. Ele era originário da Idumeia, não era realmente um judeu de raiz. Isso tudo para dizer que todas as vezes em que esse templo foi construído, contou com a participação dos judeus e também dos pagãos. Jerusalém deve ser a casa onde se permite a comunhão entre judeus e pagãos. Deus é o Pai de todos. Jerusalem must be the house who permits the communion between Jews and pagans. Para os judeus, este é o Monte Moriá, local do sacrifício de Isaque, até mesmo da criação de Adão, de acordo com alguns rabinos. E para os muçulmanos, este é o local onde Maomé recebeu o Alcorão. Nenhum vai viver de alguma forma individual a sua própria tradição. Você deve encontrar uma forma de compartilhar, de vivê-la num ambiente de paz e de reconciliação. Todos os filhos de Abraão devem se lembrar que, sendo filhos de Abraão, eles têm um pai em comum. Ele é o pai de Isaque, mas também é o pai de Ismael. Não há outra solução. Se quiserem viver juntos, a que não passem pela reconciliação e aceitação do outro como ele é. Aqui Jesus disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Nos ensinou um novo mandamento do amor ao próximo. Sobre o Monte Sião acontece a última ceia, onde Jesus instituiu a Eucaristia. E foi neste mesmo local que Ele derramou o Espírito Santo sobre a igreja nascente. Jesus was a Jew, and as a Jew he came 3 times a year. Jesus foi um judeu e, como judeu, ele vinha 3 vezes ao ano como peregrino ao templo. Encontramos isso em João claramente. Ele vinha por ocasião da Páscoa, Passover, ele vinha por ocasião de Pentecostes, Shavuot, e vinha para a festa dos tabernáculos, Sukkot. Encontramos até mesmo em João, capítulo 10, Jesus comparecendo para a festa da dedicação do templo. Jesus era um judeu de fato. Ele aceitava Jerusalém como a mãe de todas as nações. De acordo com a tradição judaica, o profeta deve morrer em Jerusalém. Por isso, no Evangelho de Lucas, encontramos 10 capítulos que mencionam a subida de Jesus para Jerusalém. Não somente conforme a tradição judaica, mas também conforme a Bíblia, Jerusalém é o local onde o profeta deve morrer. Jesus era o servo de Deus. To be the servant of God. Fora dos muros da cidade, no Getsêmani, Jesus viveu a agonia. No palácio de Pilatos foi flagelado e sofre a paixão até ser pregado na cruz e entregar sua vida no Calvário. Ressuscitou ao 3º dia e sobre o Monte das Oliveiras sobe ao céu. Sim, realmente ela é sagrada. Aqui alvoreceu o cristianismo. Por vários séculos, peregrinos de várias línguas e nações se dirigem para cá, enfrentando fome, sede, perigos, desconforto, fadiga, para beijarem a pedra do Gólgota, ajoelharem e tocarem no sepulcro vazio. Muitos, em lágrimas de amor, molham esta terra impregnada dos passos do Mestre de Nazaré. Here we have the sanctuary of the Dominus Flevit. Estamos no santuário do Dominus Flevit, que significa Jesus chorou. O santuário que temos aqui é somente do período bizantino. Provavelmente, o primeiro santuário está embaixo da mesquita que temos em frente a nós. Mas isso não importa de fato. Os bizantinos permitiram, através da edificação deste santuário, que os cristãos pudessem vir aqui celebrar a memória de Cristo neste local. É muito importante que os cristãos façam memória. Isso não é somente uma lembrança que se volta, mas uma atualização do acontecimento passado, vivendo-o de forma intensa no presente.
Os peregrinos amam virem a este local e contemplar a cidade. Desta forma, Jesus várias vezes passou por aqui com seus discípulos no caminho para Betânia e paravam para admirar o templo. Os discípulos, olhando um para o outro, disseram: "Que maravilha o templo que temos!" Jesus replicou que nenhuma pedra restaria sobre a outra, porque a cidade não estava sendo fiel a Deus. Todos desapareceriam. Temos que lembrar que a mesma mensagem é dada também aos cristãos. Se os próprios cristãos não forem fiéis, tudo será destruído até mesmo para eles. Jerusalém também é cada um de nós. O mesmo destino sucederá conosco se não formos fiéis ao apelo da reconciliação e do perdão. Jerusalém está situada a 750 metros acima do mar Mediterrâneo, a 1.142 metros acima do Mar Morto. Tem hoje uma população de 795 mil habitantes. 2 grandes vales limitam a cidade, um para o oeste, Vale do Cedron ou de Josafá, divide a cidade do Monte das Oliveiras, e o outro do sul para o sudeste, chamado Vale da Geena, que une a colina de Sião e a separa da colina do Conselho dos Maus. Atualmente ela tem 2 partes distintas. A cidade velha cercada por muralhas com 8 portões, dos quais 7 dão acesso interno, dividida por quarteirões judaico, muçulmano, cristão e armeno, cuja aparência remonta aos tempos médio-orientais, abrigando santuários que apresentam a riqueza das tradições e o encontro com a beleza das orações atuais. O contraste entre a forma ortodoxa e a moderna compartilhando o mesmo espaço. E a cidade moderna, que cresce a cada dia, assemelhando-se a uma metrópole europeia. Cidade sagrada, única no mundo, santa para 3 religiões distintas: judaísmo, cristianismo e islamismo. Um símbolo de paz, mas que na realidade está retalhada, criticada e contestada. Em toda a sua história, Jerusalém tem sido uma cidade de martírio, apesar de todas as dramáticas vicissitudes de todas as eras. Jerusalém foi, é e está destinada a ser a terra do encontro. Jerusalém é casa para os grupos socioculturalmente diferentes, cada um em um mundo individual, próximo, mas ao mesmo tempo dividido. So, working for the justice and peace is very important. Trabalhar para a justiça e a paz é muito importante. Não há paz sem reconciliação. Não há reconciliação sem perdão pelas ofensas cometidas. Os feitos realizados em Jerusalém devem ser perdão e reconciliação. Ou senão, Jerusalém acabará se afastando do que é sua missão por excelência, como mãe de todas as nações. Uma mãe tem filhos diferentes. Como mãe, é importante fazer com que seus filhos se reconciliem quando brigam. Sua missão por excelência é a reconciliação. Trabalhar na edificação da paz, que deve ser concretizada todos os dias. Para que isso se concretize, deve haver o perdão, a aceitação do outro na sua diferença. Cidade de construção compacta e sólida, erguida sobre uma montanha, uma rocha sólida, porque está fundada sobre o Senhor, unificada pelo Espírito de Deus, um local de adoração, de louvor, de testemunho da glória de Deus.